Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo e galera, sejam bem-vindos à análise geral da WrestleMania 36. A primeira noite da WrestleMania 36, evento que aconteceu nesse último sábado, dia 4 de abril de 2020, né? É uma honra estar fazendo a análise geral desse show, porque já vai ser a quinta WrestleMania que eu vou estar analisando aqui no canal, né? Eu comecei analisando a partir da WrestleMania 32 nesse canal. E agora vamos para a quinta edição já da WrestleMania aqui. Eu me sinto muito feliz com isso, de ver que desde lá então o canal conseguiu continuar de pé e cada vez maior. Então é uma honra sempre estar analisando a WrestleMania, independente da qualidade que ela for ou não. Vai ser sempre uma honra estar fazendo isso. Então muito obrigado a todos aí que me deram apoio. Muito obrigado a todos aí que vieram fazendo com que esse canal crescesse cada vez mais e eu estou muito contente, então obrigado, mil vezes obrigado, né? Bom, como eu disse, a primeira noite da WrestleMania, né? Essa edição foi dividida em duas noites, a WWE resolveu fazer isso então, que foi a estratégia, né? De fazer com que metade das lutas fosse no sábado e metade das lutas fosse no domingo. Então vamos falar sobre essas lutas dessa WrestleMania na primeira noite. Vai ter outra análise geral, obviamente, também falando sobre as lutas que rolaram nesse próximo domingo agora, né? No dia que vocês estão assistindo e provavelmente aí, então, vocês vão também assistir o evento dessa segunda noite, que promete também, tem várias lutas interessantes ainda para acontecer. E aí a análise sai na segunda-feira, não percam também, né? É uma WrestleMania que muitos estavam curiosos para ver, porque seria sem público, né? O fato de a gente ter aí esse tal do Cocada Vitus impediu ter público, impediu aglomerações, então ela teve que ser gravada, ela teve que ser de um estilo diferente, de uma forma onde nunca aconteceu antes, e aí o pessoal tinha certas curiosidades de como iriam se sair os combates e também se a WrestleMania poderia correr o risco de ser uma das piores da história, né? Já que o fato de não ter público iria atrapalhar um pouco ali a emoção dos combates. E será que foi a pior da história? Vamos analisar aqui ponto a ponto, né? Antes de tudo, obviamente, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de deixar o like para dar uma moral aí, né? Bom, vamos lá. No kickoff, no pré-show, a gente teve um combate do Cesaro contra o Drew Gulak, né? Um combate que não estava agendado inicialmente e aí ele acabou sendo marcado de última hora mesmo pela WWE, um combate do Drew Gulak contra o Cesaro, né? Um combate até que tem grande potencial de ser um bom combate, porque a gente tá falando de dois wrestlers ali extremamente talentosos, o Drew Gulak na técnica, o Cesaro ali é um cara completo, tem um pouco de técnica, um pouco de força, até dive ele sabe fazer, então poderia render obviamente uma excelente luta em outro contexto, talvez em alguma outra empresa, talvez no próprio NXT. Ali no caso era um combate de pré-show, então não poderia ser tão longo e também como não valia nada, não deveria ser tão bem trabalhado. Ainda assim, achei um combate curto e bom, não vi erros nele, não vi bots, não vi momentos ruins. Terminou de uma forma que muitos até se surpreenderam, porque foi com o Cesaro girando o Drew Gulak e jogando o Drew Gulak ali fazendo a contagem. Normalmente ele finalizaria ali com algum uppercut ou quem sabe até mesmo fazendo ali o seu neutralizer, o que não foi o caso, mas não deixou de ser um combate curto e bom. A nível kickoff tá aceitável, né? Ainda mais um kickoff de uma WrestleMania tão diferente como foi essa. Na abertura nós tivemos lá Stephanie McMahon também comentando um pouco que essa WrestleMania seria diferente e que a ideia seria fazer com que as pessoas pudessem se entreter nesse momento difícil, né? E aí depois eles mostram uma abertura gigantesca, cerca de 10 minutos ali, mostrando lá os efeitos especiais de filmes, aquelas aberturas tradicionais dos pay-per-views da WWE, principalmente a WrestleMania, só que nessa daí eles prolongaram um pouco mais, obviamente, ali até por conta de a WrestleMania ser gravada. E nisso então, nós já íamos ali abrir o show, estávamos lá com o Rob Gronkowski ao lado do Mojo Rawley, ali os dois unidos no show. Eles que iriam ser os apresentadores ali dessa WrestleMania 36 estavam ali na espécie de um camarotezinho, né? Onde ficava como se fosse uma torcida. Talvez a WWE até conte eles como torcida e coloque lá no público WrestleMania 36, 2 membros do público, né? Só para não dizer que foi 0, né? Enfim, mas deixando a brincadeira de lado, abrimos o show com um combate pelo título de duplas feminino, Alexa Bliss e Nikki Cross, né? As duas ali então
desafiantes ao título feminino de duplas contra as Kabuki Warriors ali, Asuka e Kairi Sane, né? Então iríamos abrir ali abrir o show com esse combate. O fato é que pouca gente tinha tanto interesse nessa luta, alguns criticaram de ser logo a luta de abertura, porque as últimas lutas de abertura eram lutas frenéticas, né? Eram lutas ali que realmente levantavam o público para dar aquela animada. E aí começaram com uma luta que pouca gente se importava, mas mesmo assim, não gostei do começo da luta, achei que ficou um negócio muito infantil ali, de uma provocando a outra, puxando o cabelinho e tal. Acho que talvez se tivesse um público até faria sentido isso ali, pro pessoal dar um pouco de risada, mas se não era o caso, acho que poderiam ter dispensado isso. Mas o último terço da luta, a parte final da luta, eu gostei bastante. Fizeram uma bela sequência, utilizaram finalizadores, momentos onde a luta poderia ser encerrada e não foi. Não foi aquele tipo de luta de duplas onde o primeiro finisher já acaba a luta. Não, houveram 3, 4 ali bem disputados, momentos onde parecia então que uma das duplas ia vencer e a outra conseguia impedir. Até que no final lá, finalmente conseguiram neutralizar a Asuka, colocaram a Kairi Sane também caída, a Alexa Bliss ali, que praticamente carregou a sua dupla, fez ali então o seu finalizador da terceira corda e saiu vitoriosa junto com Nikki Cross, as duas então ali conseguindo conquistar o título feminino de duplas, né? Reconquistar esse cinturão que já foi delas. Um resultado interessante, uma luta que acredito eu que pela falta de expectativas deixou muita gente até que satisfeita. E eu fui um desses, né? Eu acho que era o tipo de luta que eu não tava dando nada, que eu achava que, assim, vai ter porque o título de duplas tem que ser defendido, só por isso mesmo. E acabou que surpreendeu um pouquinho, né? Foi mais bem trabalhado do que eu imaginava, então eu até que aprovei ali toda essa situação. E a troca de campeãs ali também deixa um negócio interessante, né? O WrestleMania precisa disso, precisa de novos campeões. Se todo mundo reter não tem tanta graça. Então aí a Alexa Bliss e a Nikki Cross tendo vencido foi muito interessante, porque elas inclusive vinham fazendo um bom reinado até durante um certo tempo. Melhor, por exemplo, do que o das Iconics. Embora para mim o melhor reinado até agora feminino de duplas tenha sido de fato o reinado das Kabuki Warriors, que acabaram sendo prejudicadas justamente porque a Asuka lá teve que ficar um tempo ausente ali das defesas de título para se dedicar em uma rivalidade com a Becky Lynch, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então foi essa a abertura do show. E aí depois a gente foi logo na sequência por um combate do King Corbin contra o Elias, né? E aí eu já achei um erro essa luta se logo a segunda, porque se a primeira luta já era algo que a galera já não se importava tanto, e mesmo tendo assim superado as expectativas um pouco, não significa que a segunda luta também tem que seguir a mesma pegada e colocar outra luta que a galera não se importa tanto, porque aí se faz muitas pessoas desistirem de continuar assistindo o show. Sabe, essa luta de novo, nossa, ninguém liga pra isso, porque de fato, King Corbin contra Elias, ninguém realmente se importa com essa rivalidade, uma rivalidade que nem foi tão bem construída, foi só umas provocações ali genéricas, e ninguém também espera que um combate dos dois vai render alguma coisa, e não rendeu absolutamente nada. Fizeram ainda uns 3/4 cortes nessa luta, se você for rever lá você vai perceber isso, tiveram que fazer alguns cortes pra ver se melhorava, e nem fazendo cortes melhorou, né? O Corbin chegou ali a mandar a juíza contar até 10 ali para ele vencer. O Elias apareceu. O Corbin tentou pegar ele na rampa, acabou levando ali uma violãozada, que talvez tenha sido a melhor coisa da luta mesmo, esse spotzinho do violão sendo quebrado. E a luta em si foi uma luta bem ali, parada mesmo, sem emoção alguma. Chegou a ter um finisher do Elias em cima do Corbin que conseguiu dar kick out. Quando isso aconteceu, eu imaginei que o Corbin talvez fosse sair vitorioso. Não deu muito certo, ele tenta até vencer a luta com o rolamento lá onde ele coloca o pé na corda, a juíza vê, quando ele discutia com a juíza ele acabou se distraindo, levou um rolamento do Elias e com isso o Elias conseguiu sair vitorioso, conseguiu derrotar o King Corbin e é aquela história, a mesma forma de sempre de fazer o Corbin sair derrotado. É ele discutindo com o juiz, é ele vacilando e aí o cara aproveita o vacilo e ganha o combate dele, né? Então não muda essa fórmula, uma fórmula boba, e que talvez fosse fazer sentido fazer lá na WrestleMania pra galera aproveitar essa luta pra ir comprar algum refrigerante, pra ir no banheiro e pra dar uma risada do Corbin, já que eles odeiam bastante o Corbin. Mas fazer isso sem público, sem nada, era o tipo de luta que poderiam ter cancelado. Na verdade não deveriam ter nem anunciado, mas deveriam ter cancelado porque, né, só serviu ali pra enrolar mesmo o tempo. E quando isso aconteceu, muita gente já estava dizendo, né, eu acho que vai ser a pior WrestleMania da história. O que estão fazendo com a WrestleMania. Que engraçado, cara, como o pessoal é meio emocionado. A segunda luta, o cara já tá dizendo que, meu Deus, vai ser um desastre.
Sendo que é a segunda luta e as duas que teve ninguém tava com expectativa nenhuma, sabe? Dá pra você analisar a WrestleMania depois de você ver as lutas que você mais estava esperando. Agora, acontece as que menos você tá esperando e aí você já tira a conclusão de que vai ser um lixo, sabe? Tipo, mano, para, velho, para. Raciocina um pouco, não seja criança, não seja tão bobo. Não seja tão bobo, sabe? Tem gente que é muito emocionado já, sabe? Rola duas lutas e já tem a conclusão da WrestleMania pronta na cabeça. Não, espera acontecer, espera. E depois a gente foi lá pro combate da Becky Lynch contra a Shayna Baszler. Aí muita gente vai dizer, putz, mas aí, depois dessas duas lutas aí, sem nenhuma expectativa, colocam ainda essa. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei até contente porque eu estava com um grande medo de essa luta acabar sendo o evento principal dessa primeira noite. Existiam aí rumores de que poderia ser, já que eles poderiam dividir, né? Colocar um evento principal feminino e na outra noite um evento principal masculino, né? E convenhamos que isso daí não merece ser main event porque não se tinha nenhuma expectativa para essa luta. Até por não ter expectativa para essa luta, eu vou dizer que houve momentos dessa luta que eu achei até interessantes. Principalmente vindo dos lados da Becky Lynch. Eu achei até que a Becky Lynch não chegou a ser horrível nessa luta, não. Eu não lembro de ter rolado nenhum bot nesse combate. Acho que ele foi mais curto do que eu imaginava. Talvez aí até por conta de não ter público, eles quiseram tentar fazer algo mais curto ali, não quiseram enrolar tanto. Mas eu não vou dizer que foi ruim, sabe? O pessoal disse que foi horrível. Eu acho que o resultado influenciou muito na galera dizer que, meu Deus, foi horrível. E eu já vou explicar por que foi horrível o resultado de fato. Mas a luta em si, se você ignora o final, é uma luta básica, sabe? Uma luta nota 7, nota 6,5 ali e tal. E pra quem estava com expectativas de Shayna Baszler contra Becky, uma nota 4, uma nota 3, um horror, uma desgraça total, eu particularmente até que achei que foi uma nota 6,5 por aí. Então, 6,5 pra isso, meu Deus, né? Que coisa. E o final, né? O final ocorre lá o seguinte, a Shayna Baszler finalmente consegue encaixar ali, então, o seu finalizador ali na Becky Lynch, consegue prendê-la ali, e quando ela prende é muito difícil alguém escapar, né? Só que a Becky Lynch vai lá, dá aquele giro pra trás e com isso transforma aquela chave de submissão num roll-up ali. Nisso a Shayna Baszler não consegue escapar, 1, 2 e 3 e Becky Lynch sai vitoriosa e se mantém como campeã. Primeiro motivo disso não ser legal. Já aconteceu a mesma coisa na WrestleMania do ano passado. A Becky Lynch ela levou o finisher da Ronda Rousey e reverteu o finisher num rolamento que ainda foi boteado porque a Ronda Rousey não estava com o ombro na lona. E aí ela ganhou o título no evento principal feminino, o primeiro da história. Você ganhar um main event de WrestleMania com rolamento e ainda errado. E o primeiro feminino, os dois títulos, sabe? Já foi ridículo ano passado. Aí no ano seguinte se repete a mesma forma. Ela leva o finalizador da Shayna e consegue reverter num rolamento e ganha com o rolamento, sabe? A galera até brincou, né? Tipo, o rolamento é o novo finisher da Becky Lynch, porque é assim que ela tá conseguindo ganhar de todo mundo. E então esse é o primeiro fator ruim, né? De terminar uma luta dessa maneira. Outro fator ruim é o que eu já vinha comentando com vocês nos podcasts antes dessa WrestleMania. Se eles fortaleceram bastante a Shayna Baszler, é justamente porque a Becky tinha quase zerado o roster da WWE. Então a Shayna Baszler tinha que fazer algo meio que parecido, sabe? Passar por cima de várias ali, só que nesse caso seriam algumas jobbers. E aí estar num patamar igual ao da Becky Lynch para poder vencer a Becky Lynch, porque acabou os adversários para Becky. Com isso, a Shayna Baszler ganhando da Becky, aí, tipo, pelo resto do ano teria opções. Teria opções dela rivalizar com a Charlotte, dela rivalizar com a Sasha Banks, com a Bayley, com a Lacey Evans, com a Alexa Bliss, com Naomi, com nomes que ela ainda não chegou a lutar antes no main roster. Então, uma dessas pode ter chance de vencer a Shayna Baszler. A Becky não. A Becky, ela zerou o roster. Ela ganhou de todas. Então, se ela passasse pela Shayna Baszler e passou, acabou. Tipo, agora tudo que vai restar pra Becky Lynch é repetir as desafiantes, sabe? A enfrentar a Charlotte de novo, a enfrentar a Sasha Banks de novo, a enfrentar a Bayley de novo, a enfrentar a Lacey Evans de novo. Aí alguns vão dizer, mas ela ainda não enfrentou, sei lá, a Dana Brooke. Tá, mas se ela ganhou dessas que eu falei, como que ela vai perder pra Dana Brooke, né? É outra história. Então, cara, não tem opção. Não tem mais opção. Ela zerou o roster. E assim, já vem como campeã desde a semana passada. Ultrapassa mais uma. E eu vinha dizer... Eu não lembro se eu cheguei a falar isso num podcast ou se eu falei com meus colegas. Mas eu desconfio que a ideia da Becky Lynch
é fazer com ela igual fizeram com o CM Punk. É ter um reinado realmente muito, muito longo. E aí tem a possibilidade de ela levar esse título até a próxima WrestleMania. Talvez aí só Ronda Rousey mesmo que vai acabar com o reinado dela, sabe? Anos depois ali aparecendo e ganhando da Becky de novo. Talvez só Ronda. E olhe lá. Porque eu só consigo enxergar isso, sabe? Só consigo enxergar isso. Ela virou uma espécie de modinha, igual o CM Punk tinha virado na época. Começou a crescer em vendas. É egocêntrica pra caramba, mala pra caramba. Se perder, certeza que chora. Então, é isso, cara. Ela domina o cinturão. Domina o cinturão. E se a Shayna Baszler não deu conta, agora o que? A esperança é que, sei lá, numa revanche a Shayna Baszler ganhar na revanche, nem que seja roubando. Mas já não vai ser a mesma coisa, né? A Becky ultrapassou a WrestleMania. Ela zerou a WWE, ela enterrou a divisão feminina, sabe? Não existe mais divisão feminina desde que a Becky Lynch se tornou campeã. Existe ali algumas mulheres ainda que sobraram, e aí essas que sobraram, elas lutam ali por outro título, que é o título do SmackDown. É só você ver, todas que estão ali lutando pelos outros títulos femininos são as que sobraram. A Asuka sobrou, a Alexa Bliss sobrou, né? Aí a Charlotte lá lutando com a Rhea Ripley, porque sobrou. A Bayley, Sasha Banks, Tamina, Naomi, tudo aí é sobra. Lacey Evans sobra. Todas foram amassadas pela Becky. Então, existe isso, existe Becky Lynch e o que sobrou. Não existe mais divisão feminina, acabou. Ela enterrou a divisão feminina. Enterrou. Literalmente enterrou. Então, é isso, né, meu amigo? E depois lá, nós tivemos um combate do Daniel Bryan contra o Sami Zayn pelo título intercontinental. É engraçado que quando lançou essa luta, a gente tava com expectativas até um pouco altas, porque comentavam ali muito, né, de que o Sami Zayn e o Daniel Bryan poderiam fazer uma excelente luta. O Sami Zayn é um excelente wrestler, extremamente talentoso. E olha, eu concordo, mas não nesse contexto. Nesse contexto eu já imaginava que essa luta não ia ser uma luta trabalhada entre Sami Zayn e Daniel Bryan. Na verdade ia ser uma luta cheia de interferência, cheia de brincadeira, o Sami Zayn tentando correr toda hora. E numa dessas o Sami Zayn ia aproveitar lá alguma bobeira do Daniel Bryan pra ganhar. Ou o Daniel Bryan e o Drew Gulak juntos conseguiriam ali acabar com as interferências e sair vitoriosos ali. Essa é uma das duas opções. E foi até mais do que eu pensei, cara. Teve mais interferência do que eu pensei. Foi literalmente só uma correria do Sami Zayn. Ele entrou na luta já correndo, toda hora fugindo do ringue. O Daniel Bryan tentando ir atrás dele, o Cesaro cercava, o Nakamura cercava. O Drew Gulak foi lá então pra bater neles. O Daniel Bryan foi ajudar. E o Sami Zayn não fez um move. Não fez um golpe, ele só corria, só corria. Até que depois de toda a confusão, o Daniel Bryan joga o Sami Zayn pra dentro do ringue e dá uma surra no Sami Zayn. O Sami Zayn não reage, o Sami Zayn não dá um soco, ele não dá um chute, ele não faz nada. Ele só correu e apanhou, correu e apanhou. Aí depois de um tempão ali do Daniel Bryan enrolando, em vez de fechar logo a luta, retorna o Cesaro, retorna o Nakamura. Todos eles ali então voltam a interferir. O Daniel Bryan fica distraído ali, tenta ajudar o Drew Gulak que estava apanhando. E nisso, quando ele volta pro ringue e tenta saltar ali no Sami Zayn, o Sami Zayn faz uma espécie de haluva kick ali. Não pegou em cheio, né? Acabou saindo zoado. Se pegasse em cheio, acho que ficaria até melhor. Mas ele ficou meio zoado. Ele foi pra contagem de 1, 2 e 3 e ganhou. E eu tinha comentado com meus colegas num grupinho de WhatsApp lá. Eu falei, cara, pelo que tá vendo nessa luta, o Sami Zayn vai ganhar e vai ser com um golpe. Anota o que eu tô falando, vai ser com um golpe. E foi exatamente. Quando começou, eu vi o desenho da luta. Eu falei, vai ser desse jeitinho. Vai ganhar com um golpezinho. E foi exatamente isso, o Sami Zayn ganhou. Eu sempre acreditei no Sami Zayn, hein? Eu sempre, de alguma maneira, ele vai conseguir sair como campeão. E ele sai como campeão. É uma luta engraçada, cara. É uma luta engraçada. Se a gente tava esperando por alguma luta de alívio cômico nessa primeira noite, foi essa, sabe? Foi uma luta que, assim, quem foi com expectativas de querer ver Zayn contra Daniel Bryan, uma super luta, obviamente ficou puto, ficou pirado. Mas eu, por exemplo, já fui assistindo sabendo que ia ser um negócio engraçadão de 20 interferências. Então eu não me decepcionei, sabe? Eu achei engraçado pra caramba. Eu gosto muito do Sami Zayn, mas eu achei esse personagem dele muito irritante. Mas de qualquer maneira, eu acho que agora tem sentido, né? Essa stable aí dele, digamos assim. Porque antes era ele que rivalizava com todo mundo, mas os caras lutavam por ele. Agora ele luta por ele mesmo, só que ele não luta exatamente. Tipo, na prática, os caras que lutam por ele só corre, ele só finaliza a luta. Mas ele é o campeão, e os caras são os managers.
Se bem que os caras continuam lutando por ele mesmo sendo melhor. Sabe, é um negócio maluco, eu nunca vi isso. É um negócio de outro mundo o que acontece aí com essa parceria dele com o Nakamura e com o Cesaro. É uma das coisas mais bizonhas que eu já vi. E tô começando a achar engraçado, isso que é verdade, né? Então, mais uma vez o Daniel Bryan WrestleMania tendo um vacilo, hein? Que coisa. Ah, já tinha perdido pro Sheamus com um golpe. Agora perde pro Sami Zayn com um golpe. Foi um negócio que eu achei engraçado demais. Acho que a partir daí eu comecei a ver que a outra metade da WrestleMania seria legal. Embora, para outras pessoas, isso também foi algo ruim. Então, tipo, pra mim começou a ser bom a partir daí. Pra muitos começou a ser bom depois disso, né? Então, a partir da luta na sequência, que foi aquela Ladder Match pelo título de duplas do SmackDown, muitos ali então pensaram que poderia melhorar e melhorou, né? E aí essa luta foi uma luta que sofreu alteração, né? Eu vinha comentando com vocês que estava sendo relatado que o The Miz ia ficar de fora. Até então nada, rolou o SmackDown, parecia que ia rolar ali, tudo normal as lutas. E aí anunciou de última hora que o Miz ia ficar de fora, por conta disso o combate iria rolar ainda, né? O combate de escada seria triplo, mas não seria mais de dupla, seria um representante de cada dupla. O John Morrison, representando os campeões, o Kofi representando o New Day e também o Jimmy Uso representando os irmãos Uso, né? E beleza, ia colar aí a mesma estipulação. Um combate válido pelo título de duplas que não tem duplas, né? Não tem sentido, mas eu compreendo porque talvez fosse pior ainda se, sei lá, viesse alguém pra substituir o Miz, sendo que o Miz era campeão. Então como que alguém que não é campeão vai substituir? É uma coisa que talvez ia ter até acontecido no passado, mas hoje em dia seria um pouco meio difícil de explicar. Aí nesse caso não, pelo menos... não tem sentido que é o título de dupla, mas pelo menos rolou. Outra boa luta, né? Eu só fiquei um pouco decepcionado, né, de não ser com dupla, porque tinha potencial até pra mais. Só que foi uma boa luta, teve uns spots muito bons ali. O John Morrison pra mim foi quem mais lutou, mais carregou ali. Impressionante. Acho que foi a grande apresentação dele, né, nesse retorno desde janeiro. Todo mundo tava esperando uma grande apresentação dele a nível John Morrison, e ele mostrou aí quem é John Morrison, ele que é especialista nesse tipo de luta, daí dá aqueles giros dele, aqueles mortais. O Kofi Kingston também foi muito bem nessa ali, com seus saltos. E aí então, eu realmente estava muito confuso, né? Quem poderia sair campeão nessa, ao assistir a luta. Antes da luta eu já achava que seria o John Morrison mesmo campeão, porque eu não imaginava que íamos ter uma troca de campeões de duplas e um combate triplo, tipo, ia ser muito estranho. Só que com o desenvolver dela, eu tava achando que o John Morrison ia acabar levando um capote ali, principalmente no final da luta, né? Porque é o momento lá onde tá o John Morrison, tá uma escada atrás dele armada, tá o Jimmy Uso subindo lá, o Kofi Kingston subindo lá. Eu falei, putz, vão derrubar o Morrison e o Morrison vai cair nessa escada e vai perder, cara. E aí os três segurando o título, os três tentando puxar o cinturão, conseguindo tirar do gancho. Só que aí então, quando tira do gancho, ganha aquele que tirar os títulos ali do outro gancho, né? E aí então, os dois ali, o Jimmy Uso e o Kofi, se unem para derrubar o Morrison. Só que nisso o Morrison puxa o título junto, ele cai na escada, mas cai com os cinturões. E aí então, com isso, ele consegue se manter como campeão. E o Kofi junto com o Jimmy ficam olhando ali tipo, puta merda, o que a gente fez, hein? Caraca, fizemos cagada, né? E o John Morrison então sai ali de maneira épica como campeão de duplas ainda, né? Salvando ele e o The Miz. Eu achei uma boa luta, achei uma luta legal. Claro que assim, se fosse com duplas eu acho que teria até mais spots ali, mais escadas caindo, quebradas. Infelizmente rolou esse negócio do Miz não participar. Mas foi um bom combate triplo de duplas e tá ótimo então, né? Conseguiu fazer a galera ter uma esperança de que o resto do show poderia ser bom, né? E foi de fato muito bom. Porque na sequência, nós fomos lá pro combate do Messias Seth Rollins contra Kevin Owens, né? E aí, os dois ali então iam pra essa luta. Eu tinha curiosidade pra essa luta, não fui assistir ela com tanta expectativa também, porque já rolou outros combates de Kevin Owens e Seth Rollins, e muitos deles ali acabaram não sendo do nível que a galera sempre achou que poderia ser. E então eu fiquei com receio ali de, sei lá, de ser uma luta meio parada, de ser uma luta com algumas interferências, talvez. Então eu tive um certo receio, né? Mas não, cara, foi uma luta clássica mesmo de heel contra face. Uma luta muito boa dos dois ali.
O Seth Rollins que entrou com um visual ali bem legal, todo branco ali, como se fosse de fato um Messias total. O Kevin Owens foi mais com aquela camisa dele reciclada lá, com negócio de KO Mania. Pelo amor de Deus, Kevin Owens, muda essa fita todo ano, esse negócio de KO Mania, cara. Sai do século passado também, né? Enfim. E aí os dois foram ali pro combate. O Seth Rollins no começo foi naquele estilo dele estratégico, experiente, vai pra corda, corre, dá um soco, vai pra corda, corre, dá um soco, sai pra fora do ringue, toma um ar. E aí então começa a dominar a luta ali na estratégia. E aí então, um momento que eu achei muito foda foi quando ele fez o Falcon Arrow ali na quina do ringue, né, derrubando o Kevin Owens. E aí depois aplica ali 2 Suicide Dives pra cima do Kevin Owens. E aí era legal que durante a luta ele ficava falando com o Kevin Owens, né? O bom de não ter público teve essa vantagem de algumas outras serem esses diálogos, né? E ele começava a provocar o Kevin Owens, gritar pro Kevin Owens, né? Que tava muito fácil, que nunca ia ser o pior momento dele. E aí então o Kevin Owens ali, igual um cachorro, arrastando no ringue ali, o Seth Rollins abusando dele, fazendo ali o Sling Blade. E aí o Kevin Owens depois consegue até reagir ali, consegue fazer ali um super chute, faz um Cannonball ali, faz um Senton Bomb pra cima do Seth Rollins. E o Seth Rollins até consegue reagir. Volta ali então a luta dos dois a ficar equilibrado. O Seth Rollins manda aquele spin kick, o Kevin Owens vai pra corda e manda ali o clothesline. Lembrou até Seth Rollins contra o menino maluquinho lá, que a WWE proibiu de falar o nome dele, né? O menino maluquinho fazia muito isso, né? Levava um Sling Blade, ia pra corda, voltava com o clothesline. E aí então tem lá um momento que o Seth Rollins também vai da terceira corda e faz lá o Powerbomb no Kevin Owens, né? O tradicional. Tem um momento, claro, que o Seth Rollins vai pra corda e tenta fazer o Curbstone. Quando ele volta, o Kevin Owens acaba aplicando ali um Pop-Up Powerbomb, seu antigo finalizador, né? E a luta tava ficando muito boa, né? Eles estavam começando a apresentar seus tradicionais golpes ali. Eu falei, caraca, tá ficando legal, cara. Tá ficando legal. Só espero que não seja a luta de um finisher, né? Que dure um pouco mais. E aí, vai lá, sai os dois do ringue. O Seth Rollins pega o gongo e dá na cabeça ali, então, do Kevin Owens, o gongo. E aí nisso eu falei, putz, cara, não acredito. Mas como ele atacou com o gongo, eu falei, mas ainda não tocou o gongo, né? Aí o juizão mandou tocar. E aí tocou o gongo, terminou por desqualificação. E aí eu falei, não acredito, cara. Não é possível. O combate tava muito bom pra acabar desse jeito, cara. Meu Deus, que eles fizeram, cara? Estragaram a luta, né? E aí então, o Kevin Owens pega o microfone. E na hora que ele pega o microfone, eu já criei esperança. Não, vai continuar então. E ele vai falar, né? Então volta aqui, Seth Rollins, volta aqui. Você não falou que a WrestleMania nunca ia ser o pior momento? Então vamos pra uma luta sem desqualificação, né? E o Seth Rollins foi, de fato, voltou. Na hora eu pensei, então daqui a pouco aparece lá os discípulos dele pra ajudar, vai ter algumas interferências a partir de agora e tal. Mas não, cara, foi só entre eles mesmo ali a pancadaria. O Seth Rollins ainda conseguiu até dar uma surra ali no Kevin Owens, atacou ele com o gongo mais vezes. Pegou uma cadeira, deu umas cadeiradas nele, chegou a desarmar a mesa ali. Quando tava tudo pronto, o Kevin Owens conseguiu dar ali uns gongos também na cara do Seth Rollins. Esse gongo deve ser pesado, né? Que toda vez que acerta o gongo no Superstar ali, meu Deus, é como se tivesse levado 20 cadeiradas, né? E aí o Seth Rollins caiu na mesa, o Kevin Owens deu a volta, subiu ali em cima de uma placa ali da WrestleMania 36, né? Aquelas placas ali, aquelas pedestais que eles colocam nas arenas, tinha um ali atrás da mesa dos comentaristas, subiu lá em cima, parece que tinha cerca de 4 metros ali no máximo, o pessoal falou até mais, mas acho que foi 4 metros ali, né? Lá de cima então, ele salta e faz ali um dive elbow pra cima do Seth Rollins. Muita gente falou, bem que podia ser um senton bomb, bem que podia ser um running senton lá de cima, mas não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, se o Kevin Owens cai em cima do Seth Rollins naquela altura, o Seth Rollins quebra 20 ossos ali, né? Não dá também, né? Só o Seth Rollins escapasse, então acabou sendo um dive elbow ali, mas foi sensacional ali, foi um lindo spot. E aí o Kevin Owens falou, né, eu consegui meu WrestleMania Moment, né? Jogou o Seth Rollins para dentro do ringue, o Seth Rollins pediu para ele parar. O Kevin Owens fez um stunner ali para cima do Seth Rollins e com isso foi para contagem e ganhou o combate, saiu por cima. Uma ótima luta, cara, uma ótima luta, um belo spot, não teve exageros e também não teve falta de nada, né? Foi um belo combate. Talvez ali se tivesse um Curbstone do Seth Rollins e o Kevin Owens escapando com o pezinho na corda para dar uma emoçãozinha a mais e tal. Mas eu acho até que talvez para proteger o finisher do Seth Rollins, que ultimamente vem sendo bastante mortal, não quiseram fazer isso, né? E o Kevin Owens então consegue o momento dele. Acho que é merecido. Eu já fiz um vídeo falando que o Seth Rollins nunca tinha saído derrotado da WrestleMania
Quer dizer, nunca tinha saído sem vencer uma WrestleMania, já até chegou a perder em uma, mas saiu vencedor depois mais tarde. Então, de todas as participações dele, pô, não tem uma derrota ali, só derrota mesmo, sem vencer nem nada, seria estranho ali, não precisa de tanto push assim. Então, o Kevin Owens, que só ganhou aquela vez do Chris Jericho, a WWE não quis citar isso nessa storyline, muito em função do Chris Jericho tá na rival, tá na AEW, então ignoraram, trataram como se fosse de fato zero momentos dele, e aí ele conseguiu ter esse momento, então aí, um belo spot, um combate que provou que dá pra você ter qualidade sim, mesmo sem público, cara. Dá pra você fazer uma boa luta mesmo sem público, esses dois caras mostraram. Então, fiquei muito contente. Pra mim foi uma das melhores lutas, não só dessa WrestleMania agora, 36, mas se você for pegar os últimos 4 anos, né? Os últimos 4 anos você teve Shane contra AJ Styles, que foi uma bela luta. Você teve combate de tags lá, dos Hard Boys retornando também, que foi uma bela luta. Kofi Kingston contra Daniel Bryan, foi uma bela luta. Seth Rollins contra Triple H, eu acho uma boa luta, embora alguns já discutam que não. Então, dá pra você listar aí entre as 6, 7 melhores lutas das últimas WrestleManias, né? Então, legal, cara, legal, curti bastante, o resultado também achei justo. Uma bela luta que já fez a galera, então, falar, pô, a pior WrestleMania já não vai ser, a pior já não vai ser da história, porque teve WrestleMania que todas foram horríveis, todas as lutas horríveis, sabe? A melhorzinha deve ter sido nota 6, então já não vai ser a pior da história. Talvez fique entre as 5 piores, mas vai ser a pior, né? Mas foi um belo combate, né? Bom, e depois nós vamos lá para a disputa do título universal, né? Goldberg contra Braun Strowman. Um combate marcado de última hora, sem motivos. Pelo menos dentro da storyline, né? Não teve nenhuma explicação. É só porque a gente sabe que o Roman Reigns não quis participar em última hora. Nem pro Braun Strowman gravar um videozinho de Twitter desafiando o Goldberg, nada do tipo, né? Foi rolar então essa luta aí. Braun Strowman contra Goldberg pelo título universal. E assim, uma coisa que é interessante nas lutas do Goldberg, pelo menos uma coisa que é interessante, é que qualquer golpe deixa você com medo. Porque as lutas dele acabam a qualquer momento. Pode acabar com o primeiro Spear, com o segundo, com o primeiro Jackhammer, ou com o 20º, ou pode acabar com ele perdendo também a qualquer momento, sabe? Com o Chokeslam, com o Tombstone, ou com o F5, sabe? Você não sabe quando vai acabar. E aí quando eu falo que você não sabe quando vai acabar, não naquelas lutas estilo Johnny Gargano contra Adam Cole, que você não sabe quando vai acabar depois de a luta já ter passado 40 minutos, né? Então tá aquele negócio super disputado. E sim, você não sabe quando vai acabar a partir do primeiro segundo de luta. Então é bizarro isso. E eu assustei, né? Porque o Braun Strowman tentou ir pra cima do Goldberg, não deu certo. O Goldberg mandou lá uma sequência de 3 Spears. Foi pra contagem, o Braun Strowman deu kick out. Ele mandou outro Spear que pegou em cheio no Braun Strowman. O Braun Strowman dali conseguiu resistir também. Quando o Goldberg tentou o Jackhammer, eu falei, aí não vai, né? Não vai fazer Jackhammer no Braun Strowman. Se ele não aguentou fazer nem Undertaker, tudo bem que ele já fez lá, anos atrás, no Big Show lá. E foi épico mesmo, um dos melhores Jackhammer. Mas era outra fase da vida dele, mais de 20 anos atrás, né? E aí, então, o Braun Strowman foi lá, pegou ele, Running Power Slam. Pegou ele de novo, Running Power Slam. E ele falando, né? Vai Goldberg, Running Power Slam de novo, mandou ali então uma sequência pra cima do Goldberg, foi pra contagem, 1, 2 e 3 e Braun Strowman então conquistou o título universal da WWE, finalmente campeão universal da WWE, o mito Braun Strowman. Que legal, cara, que legal. Óbvio que, tipo, se você ficou decepcionado com a luta, aí você tá no mundo da lua também, né? Você esperava o quê? Você esperava o quê de uma luta do Goldberg contra o Braun Strowman? Sério, não tenho nem o que imaginar dela. Contra o Roman Reigns, talvez fosse até um pouco mais interessante, que talvez fosse uma guerra de Spears. Mas só isso, sabe? Só isso que ia mudar. Aí, no caso, foi Spear contra Running Power Slam. O que importava aí era o resultado, definitivamente era o resultado. E o Braun Strowman ganha o título universal, derrota o Goldberg. Eu fico muito contente, né, porque eu me lembro de ser fã do Braun Strowman desde 2016, lá quando ele já era da White Family, aí saiu. Pouca gente apostava que ele poderia virar alguma coisa longe da White Family, mudando o personagem e tal. E ele foi desenvolvendo ali, foi ficando cada vez mais interessante. Chegou a ter momentos de pipocagem durante muito tempo, né? Sempre que o Braun Strowman parecia que ia ter o grande momento dele, ele não conseguia vencer o título, perdia pra alguém que era um pouco mais over. E aí,
Esse ano conseguiu ganhar o título continental, perdeu. Parecia que ia ficar de fora da WrestleMania, né? Que é um negócio até triste, né? Recentemente ele até deu uma entrevista lá falando que por não estar trabalhando, ele deixa de receber, né? Então ele recebe da WWE através dos shows que ele realiza. Assim, tá fazendo show, ele não ia receber dinheiro de ninguém da WWE, né? Então, tipo, ele tava em casa, já era. Aí no último dia, cara, no último dia ele recebe uma ligação. Ó, seguinte, vem cá, você vai lutar com o Goldberg, você vai ganhar o título universal. Então, tipo, é muito legal, né, cara? Deve ser muito legal pra ele, ainda mais ele que gosta muito da WWE, ele sempre que ama o que ele faz ali. E aí conseguir vencer o Goldberg. O único dessa nova geração que conseguiu ganhar do Goldberg limpo foi ele, pelo menos o primeiro deles, né? Porque quem ganhou do Goldberg limpo foi o Lesnar, foi o Undertaker, que são das gerações anteriores. Agora o Braun Strowman dessa nova geração conseguiu ser o primeiro a ganhar limpo, igual o Seth Rollins, por exemplo, ano passado conseguiu ser o primeiro a ganhar do Brock Lesnar limpo dessa nova geração, né? Limpo, eu tô dizendo, tá? Então o Roman Reigns 2 vezes vacilou, né? Uma vez era pra ser ele contra o Lesnar, não foi, e acabou sendo o Seth, e outra vez era pra ser ele contra o Goldberg, foi o Strowman, né? Então o Roman Reigns mais uma vez acabou ficando no cheirinho, né? E já tá virando costume. E diga-se de passagem, eu me lembro de uma cena em 2017, quando o Roman Reigns e o Goldberg se unem para fazer um spear no Braun Strowman. O Braun Strowman acabou ficando de lado. Muita gente deu risada dele, dizendo que o Braun Strowman nunca ia estar no patamar do Goldberg, no patamar do Roman Reigns, esse tipo de coisa. Os anos passaram, o mundo girou, e aí você vê o Braun Strowman numa WrestleMania ganhando o título universal contra o Goldberg e o Roman Reigns assistindo tudo em casa, provavelmente chorando de raiva, né? Então, o mundo gira, meus amigos, o mundo gira, né? E bom, então nós vamos pro evento principal, seria então o combate do AJ Styles contra o Undertaker, um combate no cemitério, né? E já era esperado que seria uma espécie de filme. Eu só não esperava que fosse ser mostrado de noite, né? Eu esperava que fosse uma gravação de tarde ali, ou de manhã no cemitério e tal, mas foi de noite mesmo ali. Foi chegando ali um carro da funerária entrando no cemitério, tocando a música do Undertaker, e aí quando abre ali então o caixão que tava no carro, quem tava lá era o AJ Styles debochando, dando risada ali, se fingindo de Undertaker, né? E pronto ali para enfrentar o Deadman, né? Mas quem aparece não é o Deadman. Quem aparece é ele, meus amigos. É ele. Calou minha boca, né? Eu que duvidei, eu que falei que não, nada a ver, American Badass. Calou a boca do César, porque apareceu lá, vindo com aquela motoca dele, aquela roupa dele de motoqueiro, de roqueiro, toquinha, musiquinha de rock and roll de fundo. Se eu não me engano era Metallica, né? É que eu não tô ouvindo muito Metallica já faz uns tempos, mas se eu não me engano era Metallica de fundo. E aí então chegou ali então o Undertaker American Badass. Pois é, o American Badass voltou. Finalmente o American Badass voltou, hein? Que coisa, meu amigo, que coisa, né? E aí ele aparece ali então, o AJ Styles encara ele, e aí o Undertaker começou a comentar ali com ele, né? Tipo, então você cavou a cova, né? Você cavou a cova, mas você que vai entrar lá e tal. E, tipo, durante a luta havia muitos diálogos dos dois, né? Era literalmente um filme. Eles brigavam e um ficava falando com o outro. E eles foram pra porrada ali, o Undertaker dando uma surra ali no AJ Styles no começo, jogando o AJ Styles pro chão. Estilo filme mesmo, não tinha moves entre os dois. Era basicamente só soco e chute, né? Era uma porradaria mesmo, mais realista. O Undertaker tenta acertar lá o AJ Styles em um certo momento, acaba acertando o vidro do carro ali. E aí ele acaba machucando o braço dele, né? Interessante que depois dá o braço dele cura, né? O braço dele some ali, o machucado. É um filme, né? Não adianta. Vamos analisar esse combate como um filme. Não vamos querer também exigir realismo aí de tudo que aconteceu. Porque, pelo amor de Deus, é entretenimento, né? E ele tava batendo o AJ Styles lá em cima do carro da funerária ali. Até que o AJ Styles conseguiu revidar ali com o momento, jogar ele pra baixo. Começou a bater ali no Undertaker. Acertar ele ali com... Era um objeto que estava lá perto, né? E aí então depois o Undertaker conseguiu também voltar a dominar essa briga, né? Eu não vou nem chamar de luta, vou chamar de briga. Até que de repente aparece ali o Luke Gallows e o Carl Anderson, né? Os dois aparecem lá e dizem que estão apenas começando, né? E aí o Undertaker de repente nota ali que tá saindo de dentro de uma casa vários cardeais ali, vários caras ali com aqueles capuz pretos ali pra tentar acertar ele, né? E aí o Undertaker vai falar, então vambora. Vai lá, manda ele soco em geral e tal, começa a bater em cada um deles. Tem um pouco mais de dificuldade ali pra lutar contra o Carl Anderson e o Luke Gallows.
até consegue ali depois dominar os dois, pega ali uma pá, começa a dar a pá lá em cima deles, começa a bater neles com a pá, é bem legal essa cena, né, bastante radical. Até que vem o AJ Styles e tá com concreto ali nele, acho que não sei se foi um tijolo, o que foi, mas tá com um negócio de pedra ali na cabeça do Undertaker, o Undertaker cai, e aí, caraca, né, e agora? Aí o AJ Styles vai, começa ali então a falar com o Undertaker, né? E aí falando que o Undertaker tava acabado, o Undertaker já era. Começou a dar socos ali no Undertaker, começou a pegar o Undertaker ali, jogar ele ali perto de uma espécie de barraca que tava ali, né? De madeira. E aí ele vem correndo, faz uma espécie de spear ali e quebra o Undertaker naquela barraca ali, o Undertaker caidaço. Aí o AJ Styles falou, eu falei que ia acabar com você, né? Mas pode deixar, eu vou fazer um serviço pro mundo ao te enterrar. Aí o Undertaker vai e ainda manda um dedo do meio ali pro AJ Styles. O AJ Styles vai lá e começa a dar uma surra nele. Bate nele ali com a pá bem na cabeça. O Undertaker cai dentro da cova ali. E, cara, tava bizarro, né? Eu falei, caraca, velho, ele vai enterrar o Undertaker mesmo, né? Caraca. E o AJ Styles atuando muito bem ali, né? Foi lá, jogou ali então um pouco de terra no Undertaker e falou, né? Do pó viemos, do pó voltaremos, né? Subiu ali em cima do trator, ia jogar ali a terra em cima do Undertaker, até que de repente atrás dele aparece o Undertaker, né? Aparece o Undertaker ali com seus poderes de Deadman. E aí que entra uma questão, né? Tipo, por que o American B10 retornar num combate que faria mais sentido ser o Deadman, né? Inclusive ele fez coisa ali estilo Deadman, que seria essa de aparecer por trás. Ficou um pouco confuso na cabeça de algumas pessoas. Eu acho que nessa briga toda ficou da hora, o Undertaker realmente ficou durão, né? Que é o significado de B10, pelo menos o significado mais BR possível. Ele foi durão de fato ali, foi bacana, foi bem B10 mesmo. Só que, de fato, né? O Deadman ali, talvez esse tipo de luta pudesse combinar mais. Só que, pô, é a marca B10 voltando, né? Já vou falar sobre isso já na sequência, o que eu achei da volta do personagem em si. Mas ainda falando sobre a luta, ele aparece atrás do AJ Styles, ataca o AJ Styles ali, começa a dar uma sonda no AJ Styles e falou, AJ Styles, não era isso que você queria? Não foi isso que você pediu? Você não ficou provocando minha esposa? Então, peraí. Foi lá então, e de repente, em cima do telhado, os dois brigando, ele lança ali uns fogos pra cima do AJ Styles, o AJ Styles cai, e ele vai lá, pega o Luke Gallows e pega o Carl Anderson, joga eles pra baixo, né? Joga o Luke Gallows lá pra baixo, o estilo que ele jogou o Mankind, né? Já naquele combate deles no Hell in a Cell. Pega o Carl Anderson, faz um tombstone ali nele em cima do telhado. Pega o AJ Styles, faz um chokeslam no AJ Styles, jogando o AJ Styles lá embaixo. Tinha umas madeiras lá embaixo, o AJ Styles cai em cima delas ali, arrebenta tudo aí, cai totalmente ali, acabado. E é o Undertaker falando com ele, né? E agora, o que você tava falando sobre mim, hein? O que você tava falando sobre mim? Vamos conversar, você não quer conversar? Vamos conversar o que você tava querendo conversar? E começou a levar o AJ Styles igual o porco ali. Jogou ele perto do túmulo. O AJ Styles começou a pedir desculpas. Começou a pedir muitas desculpas ali. E o Undertaker, mas desculpa pelo quê? Ah, desculpa por ter falado da sua mulher. Desculpa por ter te chamado de velho. Desculpa por isso. O Undertaker, beleza, né? Ok. Tá bom, garoto, tá bom. Você lutou bem. Você me deu uma grande luta, viu? Fazia tempo que alguém não me dava uma luta tão difícil assim, viu? E aí foi lá, deu um abraço ali no AJ Styles e tal. Irônico, né? Deu uma voltinha pra trás. Mandou um Big Boot aí depois no AJ Styles, né? E aí o AJ Styles cai lá dentro, o Undertaker vai ali no trator, vai lá, joga a terra em cima do AJ Styles, e aí então o AJ Styles é enterrado, o Undertaker vai ali no túmulo, na lápide no caso, e tira ali umas folhas que estavam lá, e lá estava escrito então já certinho, né? AJ Styles descanse em paz, né? E aí então o AJ Styles fica ali ainda com a mãozinha pra fora do túmulo, né? Achei bem legal essa cena. E aí então o Undertaker vai lá, pega a touquinha dele, coloca no cabelo, senta em cima da moto, pega a moto e vai embora ali ao som do rock and roll dele, ao som de American B10 mesmo. Antes ainda ele dá uma pausa na moto e aí então levanta o braço, quando levanta o braço o fogo de cima da casa levanta e ele vaza, né? Então foi sensacional, ainda apareceu o símbolo dele ali de Deadman na casa. Cara, foi incrível, cara, foi muito louco. Eu não sou cinéfilo, eu não sou diretor de filme. Claro que talvez alguns possam dizer que teve umas cenas ali que foi meio cafonas e tal, mas é entretenimento, é isso aí. Eu aprovei, cara, eu achei demais, achei muito louco. E vou dizer pra vocês, cara, se todas as lutas do Undertaker for mais ou menos nessa pegada de edições, eu vou aprovar, sabe? Ele pode lutar o tanto que ele quiser, se for nesse estilo.
Inclusive, eu acho até que é uma oportunidade pra fazer em lutas assim dele contra o Sting. Porque hoje Undertaker contra o Sting, pelas idades que eles têm, talvez não fosse render uma grande coisa. Mas se fazem com uma edição assim, cara, ia ficar marcante e iam cumprir uma Dream Match que muitos têm. Então, Undertaker contra Sting pode rolar se for nesses moldes, né? Undertaker contra Kenny de novo um dia. Imagina também nesses moldes assim, como que ia combinar também. Não precisa ser sempre num cemitério, pode ser em outros cenários, mas com essas edições eu achei muito legal, cara. Eu achei muito legal, muito criativo. Pode ser uma remontada pro Undertaker, pode ser uma reconstrução, uma reinvenção pra ele a partir de agora, né? E aí é o que entra a minha opinião sobre essa volta do American B10. Foi sempre uma gimmick que eu gostei muito. Claro que a gimmick dele de Deadman, de Ministro das Trevas, eu acho melhor. Principalmente de Ministro das Trevas, eu acho que foi a melhor fase da carreira dele em termos de personagem. Só que essa do American B10 é boa, né? É uma pena que as outras tenham sido melhores, uma pena entre aspas. Porque essa é muito boa. E depois de um longo tempo agindo como Deadman, tava saturando um pouco. Então ele mudar para American B10, ele tentar ser um pouco mais Undertaker, a gente raras vezes viu, eu praticamente não vi, né? Porque a época do American B10 dele, eu não assistia WWE ainda. Então eu nunca vi ao vivo assim Undertaker agindo como ele agiu dessa maneira, sabe? Falando ali como humano mesmo. As palavras dele ali, ele sendo irônico, ele provocando. Cara, eu achei demais, sabe? Eu achei ele muito, muito durão mesmo, sabe? Tipo, muito fodão. Então, eu curti demais essa atuação do Undertaker nessa luta. Então, incrível, incrível. Fechou com chave de ouro essa primeira noite da WrestleMania. E eu aprovo que continue assim, dessa maneira, as próximas lutas dele, né? Talvez, se fosse uma luta normal do Undertaker contra AJ Styles lá em Tampa, fosse uma luta até decepcionante, fosse uma luta ruim, fosse uma luta que não fosse dar em nada. Acabou que essas circunstâncias talvez tenham até ajudado a rolar uma luta nesses estilos e que a WWE agora comece a repetir, né? Inclusive, acho que Bray Wyatt contra John Cena pode ter as mesmas edições, o que pode deixar a luta também tanto interessante quanto, né? E é isso aí, meus amigos. Foi essa a primeira noite da WrestleMania. Eu gostei, cara. Eu dou uma nota 7,5. Eu gostei principalmente do Sami Zayn contra o Daniel Bryan pra frente. Então dou uma nota 7,5 para a primeira noite, né? Não achei uma WrestleMania ruim, essa primeira. Acho que essa segunda noite pode ser um pouco pior. Eu não sei porquê, mas eu tô com um pressentimento que vai ter umas 3 lutas boas no máximo, assim. Mas vamos ver, somando tudo, talvez dê pra ter uma nota 7 essa WrestleMania ainda. E se tiver 6 também, pra quem dizia que ia ser a pior de todos os tempos, já não vai ser, né? E é isso aí, comentem o que vocês acharam, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!